Amém, meus irmãos. Que bom estarmos juntos essa manhã. Manhã, como já foi dito aqui, de alegria, de celebração do aniversário da igreja, né? 23 anos que nós estamos celebrando. E a data do culto inaugural foi dia 14 de março, né? Seria então amanhã. Mas hoje é dia de a gente lembrar. E eu gosto da celebração do aniversário, não pelo aniversário em si, mas pela memória que ele nos traz, né? Eu creio que uma grande bênção nesse momento é olhar para trás e é lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Eu encaro assim até no nosso aniversário mesmo, particular, pessoal, né? O que a gente tem para celebrar quando comemora aniversário? A vida, né? A vida que Deus tem nos dado. Até aqui nos ajuda o Senhor, essa é a celebração, mas é um momento também de olhar para trás, né, e de perceber quantas coisas Deus fez. E todos os anos eu gosto de lembrar um pouquinho da história da igreja, né, e você que já é membro antigo, já ouviu essa ladainha, né? Mas eu espero que você que ainda não conhece, fique conhecendo. Aqui no site da igreja, não sei se todos acessam, a gente tem que dar até uma melhorada nesse site, já está antigo aí nesse layout, mas tem uma seção lateral chamada Nossa História. E quando você clica, você cai aí contando essa história. Então podia até parar aqui e deixar você ler, né, depois em casa. Mas eu quero só lembrar, né, como a gente começou em 1999, diante de muitas lutas, muitas incertezas, mas uma certeza só no coração. Deus tinha me chamado para fazer uma obra aqui no bairro de São Cristóvão, né? Nós éramos da Igreja de Nova Vida do Maracanã, que estava em São Cristóvão, mas não era de São Cristóvão, era do Maracanã. Passou aqui 7 anos, eu me converti e comecei a frequentar essa igreja em 92, né? Lá fui ordenado diácono, lá fui líder da escola bíblica dominical, e depois ordenado ao pastorado em 98, em fevereiro, né, de 98. E um ano depois, a igreja vai inaugurar aqui no bairro de São Cristóvão. Quem conhece a rua Antunes Maciel aqui em São Cristóvão? Ó, poucos conhecem, né? Antunes Maciel é aquela rua antes do quartel, né? Tinha um antigo quartel da PM em frente àquele rio. Qual é o nome daquele rio ali? Francisco Eugênio, aquela que vem... que tem o rio, né, onde tinha um batalhão, exatamente. E ali na Antunes Maciel, uma das piores ruas de São Cristóvão. Piores no sentido de que só tem comércio ali, né, um lugar muito abandonado, ainda mais há 23 anos atrás. Mas foi ali que a gente começou. E essa foto que você está vendo ali é o rapaz que veio me mostrar a loja. A gente foi no anúncio, aí ele veio abrir a loja para a gente ver. São essas duas portas aí, aí se resume a igreja. Eram 40 e pouquinhos metros quadrados, né, que tinha, e apenas um banheiro. Nesse dia, ele vai me mostrar a loja e a gente, então, fechou ali esse contrato de aluguel. Eu não tinha absolutamente nenhuma certeza, a gente só tinha esse chamado. A igreja do Maracanã ia voltar para o Maracanã, então foi acordado de eu ficar em São Cristóvão, mas eu não sabia quem ficaria comigo, não poderia também fazer convites lá, né? Porque seria antiético fazer isso. E também não tinha nenhuma certeza. A única pessoa que eu sabia que ficaria comigo é o diácono Leandro, né? E ele a gente já tinha conversado e tal, ele ficaria junto comigo. E a gente viu essas partes iniciais aí da loja, né? Do aluguel, contrato e tal. Fizemos isso. E no dia 10 de março de 99... aí sim, quando a igreja já tinha mudado lá para o Maracanã no domingo anterior, eu então convoquei quem quisesse, que eu não sabia quem, permanecer na igreja para uma reunião, ainda no prédio antigo que a igreja do Maracanã estava deixando. E ali nessa reunião nós fizemos a leitura da ata de fundação do Estatuto da Igreja de Nova Vida em São Cristóvão. E ali então eu pude saber quem ficaria com a gente. A memória não é muito boa, mas eu não sei, naquela reunião, eu lembro, estava o Leandro, estava minha esposa. Quem mais estava naquela reunião? Dia 10 de março, antes do culto. Tem mais alguém aqui? A Deise estava na reunião, Mauro,
Alex, minha mãe, tem que falar da minha mãe, né? Senão ela fica brava, até me bate aqui. Mas estava na reunião, tio Alberto e a Rosana, né? Estavam na reunião. Então, são essas pessoas. O Carlos já estava nessa reunião? Estava, né? Acho que estava, do dia 10. Então, aí a gente leu a ata e marcamos a inauguração para o dia domingo seguinte, à noite, no culto da noite, às 19 horas, então, no dia 14 de março. Então, pode ser 10 de março ou 14 de março, o aniversário da igreja, né? Porque o primeiro culto foi no dia 14, às 19 horas, no domingo, nessa loja aí. Dá uma descida aí, eu não vou ler essa história, mas você vai ver que essa loja aqui já é agora, esse momento, alguns meses depois da inauguração. A gente tinha colocado paredes, subir as portas de ferro, né? Não tinha parede, aí tem parede. Está vendo aquela tenda ali do lado? Dá para ver aí, irmãos? Ela é a Escola Bíblica Dominical, a Geração Vida. Olha aí que mudou, né? A Geração Vida era essa tenda. Tinha aquele recuado ali atrás da igreja. Então a gente chegava domingo de manhã, lavava essa calçada, porque lá do outro lado da rua tinha a casa da Mãe Joana. Não vou perguntar quem conhecia a casa da Mãe Joana, que pega mal, né? Mas era a casa da Mãe Joana na rua São Cristóvão, esquina com a Antunes Maciel. E ali à noite o pessoal fazia cocô, xixi, fazia tudo que tinha que fazer nessa calçada. A gente chegava então, lavava com criolina, botava um tapete de PVC e fazia essa tenda aí, era a escola bíblica. Sobe um pouquinho mais aí. Desce, né? Isso. Olha lá, a primeira turma de escola bíblica, aquele bonitão ali, de camisa preta, é meu filho Maurício, olha ele lá. Esse ali de camisa preta, ali do lado esquerdo, tá? E ali o Carlos, diácono, né, que depois foi o diácono, e aqui os filhos do Alberto. Isso é lá nas primeiras aulas dessa igreja. E aí embaixo, nessa foto, pode subir um pouquinho, esse é o primeiro culto. Aí você diz, poxa, tá cheio, né? É, porque é o primeiro culto, né? Vai um monte de gente, quero ver o segundo. Porque aí tinha um monte de gente que não era da igreja, eram convidados. Pastor Flávio, aqui de gravata, que foi na minha ordenação pastoral, junto com o pastor Mauro. Está aqui, o pastor Mauro estava pregando. Então tinha muita gente aqui da igreja do Maracanã que veio visitar, que veio ficar, participar da primeira inauguração. Mas você vê lá atrás, ó, que não tem as portas. Ali tem um tapume de madeira que nós colocamos do lado direito e do lado esquerdo está sem a porta ainda. Ar-condicionado? Não. Microfone? Não. Caixa de som? De jeito nenhum. Não tinha nada disso, né? Então sobe aí mais um pouquinho. Esse aí... Ah, não, perdão. Não é a inauguração, não. Volta aí. Isso aí é o primeiro aniversário da igreja. Agora que está essa foto de baixo aqui com o pastor Flávio, é o primeiro aniversário. Já estava lá as paredes. A de cima é que é da inauguração. Ainda não tinha parede ali, né? Está o diácono Leandro lá em pé ali na porta. A de baixo já é do primeiro aniversário de 1 ano. Sobe um pouquinho mais. E aí, ó, depois de 1 ano, a gente alugou a lojinha do lado, que tinha 28 metros quadrados, fizemos um giral. Aí tinha 2 salinhas embaixo e 2 salinhas em cima, salinha de aula, tinha que subir essa escada caracol. Olha as crianças aí que faziam para ter aula, né? Tinha que subir a escada caracol e ali embaixo tinha um gabinetezinho e do lado, o que era do lado? É uma outra salinha. Daí isso a gente fez aí depois de 1 ano. E aí vai embora mais um pouquinho. Aí tem um pouco da história. Aí depois, olha, de 1 ano, estavam as 2 lojas, uma do lado da outra, já com uma mudança aí, né? Com as paredes e tal. Aquela loja do lado era o Jogo do Bicho, ali na rua Antunes Maciel. Quem lembra? Não vou perguntar também, né? Quem já entrou muito ali para jogar e tal, é lá. É naquela lojinha do lado que a gente alugou, né? E aí, depois de 3 anos, aí, desde a história, aí o tempo ficou pequeno, parará, pereré. Aí, em 2002, galeria na rua São Cristóvão, 516, lá no final da galeria, né? Sobe um pouquinho que você vai ver a porta da galeria, sobe um pouquinho, aí rola aí para baixo. Essa é a porta da entrada, mais um pouquinho. Olha, essa é a galeria na rua São Cristóvão, a loja é a última lá à esquerda, tá? Então, vê que é bem localizado, né? Bem visível e tal. Está lá no final. E aí a gente ficou 5 anos nessa loja, né? Na rua São Cristóvão.
Ficamos 5 anos, aí já está maior, já tem 150 cadeiras, aí já tinha mais salas de aula para trás, tinha um gabinete, mas era alugado, né? E aí mais um pouquinho para baixo. Vamos chegar aqui, ó, os cultos lá, mais um pouquinho, os ministérios e tal. Vai descendo, vai descendo. Aqui, olha, prédio que você está nele agora, antes da gente comprar. E aqui, depois da gente comprar. E aqui um pouco mais recente, né, com as obras. E aí vai mudando, né, ao longo da história. E aqui as fotos das obras aqui. Você que não viu esse prédio como era, quando a gente pegou, você pode ver tudo aí no site da igreja. A obra de adaptação aqui do templo, que a gente teve que fazer em 2 meses para mudar para cá, né? Foram 2 meses para sair do aluguel e vir para cá. Então fizemos uma adaptação aqui no templo e o 2º e 3º andar não deu para fazer, a gente foi fazendo depois. E aqui, ó, embaixo, no dia da inauguração aqui do templo, em 15 de julho de 2007, foi a inauguração desse imóvel aqui próprio, né? Graças a Deus. E assim foi aí um pouquinho da nossa história. Então, aniversário é para isso, né? Para a gente lembrar, porque lembrar do passado faz a gente saber quem nós somos, né? E o propósito de Deus para a igreja e até aqui Ele tem feito. Deus é bom, irmãos. Amados, essa manhã também, em celebração ao aniversário da igreja, nós convidamos o pastor Paulo para estar conosco aqui. Pastor Paulo é pastor da Igreja Batista Figueiras, no bairro de Duque de Caxias. E algo que nós temos em comum, ele foi o pastor que batizou o Lucas, né? Então, o Lucas, muito feliz aí com a presença do pastor, e ele vai nos abençoar com a palavra de Deus essa manhã. Amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Parabéns, todos estão fazendo 23 anos e quem está acima disso está alegre mais ainda, né? Poxa, 23 anos, que maravilha. Ah, meus 23 anos. Mas graças a Deus, espiritualmente, todos felizes, saudáveis, fortalecidos no poder do Espírito Santo. Uma alegria, uma satisfação, uma honra estar com os irmãos, conhecendo a igreja e vendo aqui um pouco da história. Pastor Maurício na sala pastoral conversando, já trazendo um pouco dessa história. E isso é sempre marcante. Então valorize a sua história, a história da sua família, a história da sua igreja. Povo de Deus, igreja de Deus, família de Deus. Muitos não têm famílias aí fora e aí encontram família aqui dentro. Então se amem, se valorizem, cada vez mais honrem uns aos outros, como está na palavra assim ordenando. Então, um prazer, uma alegria estar com os irmãos, podendo adorar com os irmãos, celebrar com vocês esses 23 anos de história. Gostaria de estar compartilhando com os amados, livro de Atos, capítulo 9. Costuma-se ter o título de Atos dos Apóstolos, mas no fundo são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E alguns brincam, mas tem um fundo de verdade. Se você ir até o final, é o capítulo 28. Só que o capítulo 29 está sendo escrito até a volta dele. Então você faz parte disso, pelo poder, pela graça do Espírito Santo de Deus. Nesse capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo, que é o apóstolo Paulo, que foi designado por Deus para ser o apóstolo aos gentios, aos povos não judeus. Mas no verso 31, onde eu gostaria de destacar com os irmãos, na minha tradução, NVI, está assim, mas os irmãos, na tradução que usam, podem ficar à vontade, é claro. Atos 9, verso 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo
no temor do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós não estamos aqui à toa. É um momento especial de adoração na tua casa, Senhor. E nós, como casas espirituais que somos, estamos aqui reunidos, congregados. E de maneira especial também celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esses 23 anos da amada igreja aqui, Nova Vida em São Cristóvão. Não são apenas 23 dias, são 23 anos de lutas, de história, de labor, mas onde o Senhor honrou teus filhos, tuas filhas, e tem cada vez mais agraciado. Assim seja, meu Deus, essa saúde espiritual na vida da igreja aqui. Alegria, vitória no poder do Senhor. Pai, nos use para a tua honra, para a tua glória. Muito obrigado pela atmosfera, meu Deus, desse culto, onde o Senhor já vai nos direcionando a bendizê-lo e estarmos aqui em comunhão uns com os outros. Fale aos nossos corações cada vez mais para a honra e glória do Senhor, para a nossa edificação. E se aqui porventura tem alguém que ainda não nasceu de novo, seja este dia, seja esta hora, a ação do teu Espírito regenerando essa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Agradeço o convite através do irmão Lucas. Prazer estar revendo. E agora, senhor Lucas, né? Ele e Priscila casados, então o negócio é com mais respeito agora. E seu papai, Bira, pessoa querida, né? E a mamãe, Leda. É uma família que a gente ama, respeita, tem um carinho muito grande. E desde já deixo um abraço para o Birinha, para a Gabriela, para o Maico, para o Telzinho lá, toda a família querida também. Amados, Atos capítulo 9 é um divisor de águas, como alguns têm na história da igreja. Quando foi acometido a grande conversão de Saulo, que é o meu xará Paulo, e que eu não chego aos pés dele. Esse Saulo perseguia a igreja, judeu ferrenho, que resume o seu testemunho em Filipenses capítulo 3. Depois em casa você pode meditar ali. E ele tinha carta branca para prender e, quiçá, matar esses do caminho. Como vocês, como todos nós, até agora somos do caminho. Porque somos peregrinos nesta terra. O nosso lar, a nossa nova Jerusalém, conforme está em Hebreus, é na glória, de maneira definitiva, com o Senhor da igreja, com o Pai de todos nós que o tem como Senhor e Salvador. Ele, a caminho de Damasco, para prender, açoitar outros irmãos do caminho. Ele vê uma luz esplendorosa. E há quem diga que não caiu do cavalo, mas a gente, no costume histórico, diz que ele caiu do cavalo. Mas uma conversão não deixa de ser, espiritualmente falando, uma queda do cavalo. Onde o nosso eu é amassado como se amassa as uvas lá na oliveira. E esse que tinha sangue nos olhos, faca na boca, ele agora vira um gatinho diante de Deus. Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, quem tu persegues. Agora você vai ver o que é padecer pelo meu nome. Você vai ver agora o que é estar nas mãos daquele que é Senhor e Todo-Poderoso, que faz e desfaz. Esse é o único que pode dizer, eu mando e desmando, é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o único que pode bater no peito e dizer, eu sou e ponto final, como disse Deus para Moisés falar ao povo. Eu sou e ponto final, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. E muitos se acham assim.
bestas, desculpa a expressão, mas para ficar bem no popular. E Paulo era um. Em nome de Deus, todo aguerrido, todo seguro, convincente de que estava fazendo algo para Deus. E aí então ele cai do cavalo, se não espiritualmente, e agora ele vai sendo conduzido por aqueles que o acompanhavam naquela trajetória, e aí ele é trabalhado por Deus através de Ananias, e depois Barnabé o apresenta à igreja. Agora você imagina o pior dos piores na época, e chega um filho de Deus, olha aqui, gente, agora é um dos nossos. Você e eu lá na hora, vamos ser sinceros, eu saía pelas portas dos fundos. Quem me garante que esse é transformado? Quem me garante que esse foi liberto? E é o pensamento seu e de qualquer um de nós. Por mais que a gente tenha fé, meus queridos, mas o negócio é... Me empolguei. Dia à frente do meu tempo. É só um botãozinho. Estou vendo 3, 4. Desculpe. Então você imagina vai estar de frente para aquele que perseguia e, se quisesse, mandava matar. No capítulo 8, a gente tem a experiência de Estevão, o primeiro grande missionário, vamos dizer assim, no início da igreja, e Paulo consentia na morte dele. Ele estava aqui sendo apredejado e Paulo aqui próximo consentia. Em outras palavras, que mata mesmo. Mas quanto mais se matava um cristão na época, mais aparecia cristãos. Diz a história, quando do incêndio causado pelo louco Nero, e talvez tenha sido o imperador no final da vida de Paulo, quando ele, com cidadania romana, exigiu chegar até ele, talvez era Nero ali, e pouco depois da morte de Paulo, ele, louco que era, mandou incendiar Roma e botou a culpa nos cristãos. Quando existia agora a perseguição do Império Romano, que o festival deles era ver os cristãos sendo lançados nas arenas da época e serem mortos pelos leões, as algazarras que tem por aí é café pequeno em relação àquela época. Diz a história que os imperadores, os generais, os governantes viam o sangue dos cristãos sendo derramados, e esse sangue como que brotava semente de gente transformada, liberta, salva, e o evangelho expandia, o evangelho crescia, o evangelho se alargava. Então não tinha como, ainda que debaixo de decretos humanos, essa igreja parar. E aí a gente então chega no verso 31 desse 9º capítulo, a igreja passava por um período de paz. É claro, sociologicamente falando, o perseguidor agora vai ser perseguido, então a igreja está em paz. Mas veja bem, um período de paz. No início da igreja começou a perseguição com os judeus, porque a maioria, como até hoje, ainda não tem Jesus como Messias, aquele que foi enviado por Deus para a salvação do povo e de toda a humanidade. Então, que história é essa? Ao ponto de Gamaliel, lá
como um mestre que foi de Paulo, ele chegar para os outros principais dos judeus. Olha, vamos com calma, gente. Tinha uns camaradas aí, até um chamado Jesus também, que levantavam movimentos, mas de uma hora para outra, efeito Coca-Cola, só tinha gás, depois passava. Vamos ter calma, porque isso aí pode passar também. Só que passava de tempos em tempos, de geração em geração. Por isso que você está aqui hoje, graças a Deus. Começou em território judaico e se expandiu por todo o mundo. Então, a igreja estava em paz nesse momento crucial, depois dessa conversão de Saulo, que agora era Paulo. E olha o que o verso está dizendo. Em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Trazendo para nós hoje em dia, tinha paz em todo São Cristóvão, em todo o Rio de Janeiro, em todo o Brasil e por aí vai. Ela se edificava nesses 23 anos. Muita paz os irmãos tiveram, mas em meio a muitas lutas também. Como Jesus Cristo disse já no final do seu ministério, antes da sua crucificação, orientando os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente empolgado, né, emenda, e vós vencereis. Não está no versículo, mas a ideia, a essência, o bojo da coisa, Jesus quis dizer isso. Eu venci o mundo, então vocês que me seguem, vocês que me amam, vocês que me obedecem, vocês que creem em mim, serão vencedores. E aí numa das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma igreja, meus amados, deixa eu fofocar aqui para vocês, uma igreja cheia de problemas. Eu não vou nem falar do que se tratava. Dava banho em imoralidade em muitos hoje em dia. O apóstolo Paulo chegou para essa igreja e disse: vocês são santos. Para com isso. Nas igrejas estão abarrotadas de gente que não é santa. De gente que não é nascida de novo. Mas Deus conhece os que são seus. Onde o mesmo apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, Deus conhece os que são seus. E aquele que profere, que confessa, que fala o nome dele, se afaste, se aparte da iniquidade, da injustiça. Então hoje, até a volta dele, hoje, até a sua morte, a minha morte, a gente vai ver e saber quem é quem. Deus usando o profeta Malaquias, num momento em que o povo de Deus na época estava passando por uma frieza espiritual muito grande, no final do livro do profeta, Deus usando ele diz: e vocês verão outra vez quem serve e quem não serve ao Senhor. Não tem como. Ao longo da história de cada igreja na sua localidade e da igreja no sentido universal, lato dela, vai ter sempre isso. Mas vai ter paz em todos os lugares. Vitória após vitória, ano após ano, a igreja teve paz, teve vitória, suportou as lutas, as agruras da vida, mas teve paz e se edificava. Crescia. Fiquei feliz quando o pastor Maurício aqui, colocando a história, e dizia: olha, desde lá do início, as criancinhas, os nossos filhos, os nossos netos, sempre receberam instrução. Uma das coisas primordiais na vida da igreja, com 1 ano de vida, com 2, 10, 23 anos ou mais, uma das coisas que não pode faltar na igreja é a instrução. Deus, usando outro profeta, diz: o meu povo morre, o meu povo padece, porque não tem conhecimento, não tem instrução.
E conhecimento aqui vai além, vai mais profundo, porque é uma palavra que tem conotação paralela com conhecimento do homem e da mulher quando casam, que eles se formam em um só. Conhecimento íntimo, relacionamento íntimo de marido e mulher. Deus traz essa ideia, essa realidade para a sua igreja, para o seu povo. Não, por favor, que Deus vai fazer sexo com a gente, mas é a intimidade do conhecimento, do relacionamento mútuo, do respeito, da intimidade, da caminhada, espiritualmente falando, que o povo está com Deus e Deus está com o seu povo. Paulo fala aos Romanos no capítulo 9, há uma geração, há um povo que é dele, em meio a essa podridão, em meio a essa sujeira, em meio a todas essas discrepâncias da sociedade. Há aquele que vai com ele até o final, porque é obra de Deus, é graça de Deus na sua vida, na minha vida, na igreja do Senhor todo. Falando de história, quando a gente vê a história da igreja, algo que me fascina, você imagina o que é na época do iluminismo, quando a sociedade estava desprezando igreja que nada, que Deus que nada, nós conseguimos resolver os nossos problemas por nós mesmos, nós temos razão, olha a ciência crescendo, olha a expansão da intelectualidade. Nas praças, queimavam publicamente Bíblias e mais Bíblias. E um dos filósofos contrários à palavra de Deus, os seus livros estão em museus hoje em dia, mas a Bíblia estão nas casas cada vez mais que se dobram aos pés do Senhor. Toda e qualquer afronta ao povo de Deus, você está pensando que é de agora? Nesses mais ou menos 23 anos da igreja aqui em particular, é de agora? Não é de agora. Certa ocasião, pregando em nossa igreja lá, aí eu brinquei trazendo a ilustração daqueles 2 filmes brasileiros, Tropa de Elite. Para quem não gosta de filme brasileiro, esses 2, pelo menos na minha opinião, são essenciais, espetaculares. Você conta nos dedos, com todo respeito, a filme brasileiro que realmente é bom. Mas esses são espetaculares. O primeiro, o inimigo era externo. No segundo, Tropa de Elite 2, o Wagner Moura fazendo a narração, que era o Capitão Nascimento, começava o filme ele dizendo o quê? O inimigo agora é outro. O inimigo agora é interno. A igreja tem passado por isso. A gente sabe, a gente meio que se conforma, entre aspas, quando o inimigo é de fora. Porque não tem Deus, não conhece Deus, é longe, está longe de Deus. Como Paulo fala em Efésios capítulo 2, vocês estão longe, não tem Deus, não tem esperança no mundo. Mas quando são transformados, curados, libertos, agora passam a ser de Deus, logicamente. Então, quem é de fora, a gente entende. Porque Paulo diz também aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. E aquele que discerne espiritualmente é porque é transformado. O homem natural não tem. Então ele faz as coisas achando que está tudo bem, está tudo certo. Enquanto não é transformado por Deus, ele vai levando essa vida. Mas é chato. É, no mínimo, triste quando a gente vê inimigos dentro da própria igreja. E um dos sinais do final dos tempos é esse. Inimigos dentro da própria igreja. Você não sabe a parábola do trigo e joio? Contada pelo Senhor Jesus, o dono da igreja. Trigo e joio, quem sabe, quem já plantou,
Quem conhece essa parte, sabe que trigo e joio vão nascendo, vão crescendo e são parecidíssimos. Só no estado final do seu crescimento é que se discerne quem é o trigo, quem é o joio. Espiritualmente, Jesus traz essa parábola e diz: deixa até o final. Porque o trigo, espiritualmente falando, é o povo de Deus, é o salvo. O joio não é de Deus, ainda que esteja lá juntinho. Mas vai ser cortado e lançado ao fogo. Deixe lá, porque, espiritualmente falando, vai que o joio realmente se transforme em trigo. E acontece. Talvez tenha sido a experiência de vocês em 23 anos, evangelizando, discipulando pessoas, testemunhando a pessoas. Já aconteceu comigo, de vez em quando eu lembro isso. Deus me encaminhava para uma senhora para evangelizá-la e começar estudo bíblico com ela. E aí, depois de um tempo, quem se converte foi o filho e a filha. E o esposo da filha depois. Que passavam na sala para lá e para cá, e aos olhos humanos não dando a mínima para aquilo que estava acontecendo. E eu lá, na minha sabedoria, essa daí é para Jesus, essa é para Jesus, essa é para Jesus. Mas ela veio se converter depois. Então acontece de que muitos, e você sabe disso, tem a igreja de Satã. E essa igreja de Satanás, alguns que já se converteram ao cristianismo, testemunham depois, olha, vão muitos da igreja de Satã, sabe para onde? Para as igrejas de vocês, na reunião de oração. Eita glória! Quer uma coisa arrebentar com Satanás é oração. Então ele vai ficar preocupado com Netflix? Não vai. Vai ficar preocupado com Vasco e Flamengo? Não vai. Vai ficar preocupado com a tua e a minha oração. É na raiz que ele vai lá para matar. E é claro, ele não é Deus para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando ele não dá para ir, ele manda um dos seus capetinhas, um dos demônios. E Paulo diz aos Coríntios que ele se transforma em anjo de luz, ele se transforma em mensageiro. Daí a gente vê falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, falsos doutores. Se você parar para ler, somente ler, não precisa nem fazer análise do texto, somente ler segunda carta de Pedro, capítulo 2, e a carta de Judas, que é um capítulo só, eles dois falam barbaridades. Tanto é que os especialistas estudam a segunda carta de Pedro e a carta de Judas juntas. Porque eles falam de maneira muito forte e terrível a respeito dos falsos profetas, os enviados de Satanás. A igreja aqui em 23 anos, de repente, não sei, pastor, sabe, os irmãos, tenham vencido os enviados de Satanás. Pode ser até aquela pessoa que vem para azucrinar a tua vida. Você vem para a igreja num sol desse, que poderia estar na Barra da Tijuca a essa hora, vem para adorar a Deus, senta um sujeito, uma sujeita do teu lado. Já teve isso aqui não, né? E pelo riso, já teve. É normal. Como disse o pastor Jeremias, presbiteriano, é normal. Doido se não tivesse esse tipo de coisa. Mas a igreja tinha paz e caminhava em edificação. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios também, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, aleluia.
pastor Maurício com os demais pastores têm plantado, uns e outros irmãos têm plantado, outros estão regando, têm regado, mas quem Deus é que dá o crescimento há 23 anos aqui na Baía da Igreja. Tenha certeza disso, tenha convicção disso. O texto continua e diz: era encorajada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus, antes de ser assunto aos céus, subir aos céus, ele disse: eu vou deixar outro Consolador. Mas não é outro diferente dele. É outro da mesma essência. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, as três pessoas, o único Deus. Isso é fé. Eu brinco assim, olha, você querer explicar isso, os miolos estouram e você não vai explicar isso. É fé. Fé e razão andam juntas. Mas para explicar a Trindade, para lá, meu irmão. Você pode estudar todos os livros de Harvard e você não vai entender esse negócio. É fé. Por isso que alguns aí de outra religião falam que a gente crê em três deuses, ou um Deus de três cabeças. Porque, humanamente falando, por isso tem que ter a mente de Cristo. Então, esse Consolador, o Espírito Santo, é aquele que te encoraja. A gente está acostumado a trazer a palavra consolo, né? Num momento de dor, de tristeza, de perda, então você vai. Mas consolo não é só isso. Consolo é chegar, meu camarada, tô aqui, ó. Vem, fica no meu colo, tudo bem, mas bora lá, caminhando, andando, vamos, rap. Como tem um comercial, bora. É dar força, é dar ânimo. Pastor Maurício algumas vezes deve ter tido desânimo. E é normal também, porque ele é ser humano de carne e osso feito você e eu. Mas vem esse Espírito Santo e renova a tua vida. Vem esse Espírito Santo, te anima. Essa palavra ânimo, de alma, é isso mesmo, ter ânimo, ter vida. Eu digo lá, às vezes, na escola bíblica, para os irmãos que são até idosos. Meus irmãos, minhas irmãs, se você vem para cá, pode estar com algum pecado, ainda não confessou. Vem para cá, pede, confessa, se arrepende. Vem para cá, está chateado, o marido deixou a toalha molhada na cama, o filho está com o sapato emborcado. Por menor que seja o aborrecimento, se você vem para cá, pede confissão, renovo, transformação e volta, fica do mesmo jeito, então fica em casa. Confessa teu pecado lá em casa, entendeu? Eu antes falava, fica vendo Faustão, mas Faustão agora não é aos domingos, é de segunda a sexta agora. Ih, pastor está por dentro. Tô, gente, é normal. Está entendendo? Se o Espírito Santo não opera na minha vida diariamente, esses 23 anos não teriam acontecido na vida dos irmãos da igreja, enquanto família aqui. O Espírito Santo dá ânimo, dá força, encoraja, ele santifica, ele fortalece. Essa operação dele é para isso tudo na sua vida, na minha vida. Hoje em dia, nós estamos numa sociedade globalizada em que a gente vai vendo as histórias de superação de muitas pessoas. Aí você vê, tem até um que é crente, é servo de Deus, só o tronco, não tem pernas e braço, é casado, tem filho. Aí eu olho para minha esposa, estou velho mesmo. Eu estou reclamando que hoje eu fui comprar o pão, ele veio duro. O camarada está dando uma aula de vida. Isso é o que, senão Espírito Santo na vida da pessoa? Quem não tem o Espírito Santo de Deus vai dizer, é a força de vontade. Meu pai não teve estudo, meu pai bateu na minha mãe, eu via isso tudo, mas agora eu sou casado, eu não faço isso com a minha esposa, o que o meu pai fazia com a minha mãe, e eu superei, e eu catava lixo, e com o que eu ganhava dessa
catação de lixo, eu paguei toda a minha faculdade de medicina. Glória a Deus! Porque esse Deus, na sua misericórdia, na sua graça, ele vem, como é dito, a graça comum para todos. Porque ele criou a todos, ele ama a todos, ele quer a todos. Então, o mais infeliz, me perdoe dizer isso, na terra, Deus ama essa pessoa, Deus cuida dessa pessoa, Deus abençoa essa pessoa, ela querendo ou não, ela aceitando ou não. Agora tem algo especial na vida do povo dele. Quando ele ordena Moisés a libertar o povo, ele diz, vocês vão ser um povo peculiar, particular. O apóstolo Pedro vai na sua primeira carta e diz isso, vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio universal. Louvado seja Deus! Então, em 23 anos, Deus marcou a vida dos irmãos com essas verdades, através do Espírito dele. O Espírito Santo de Deus na vida da igreja é como a gente, humanamente falando, sem água. Nesse calor, você toma aquele sorvete maravilhoso, aquele suco de laranja maravilhoso, mas que mata a sede mesmo é água. E não é à toa que é um dos símbolos justamente do Espírito Santo de Deus. Então beba dessa água cada vez mais, o Espírito Santo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Cada um sendo cheio do Espírito Santo de Deus, é a igreja cheia do Espírito de Deus. A gente vai ficando velho, né, pastor? Vai aprendendo, vai amadurecendo as coisas. Há 20 anos atrás, eu como pastor dirigindo uma igreja, eu chegava para o irmão, pô, não está fazendo nada. Quantos sermões eu tenho que pregar aqui para você ter ânimo e fazer alguma coisa no reino de Deus? Hoje em dia eu não faço mais isso não. Se eu não for abraçar e orar pelo irmão, pela irmã, eu chego e digo, Senhor, e não preciso nem vir à igreja local propriamente disso. Lá em casa mesmo, até antes de acordar, de se levantar. Senhor, o que tu tens para mim e através de mim hoje, para a glória do teu nome. Ao ponto do mínimo que eu for fazer para a glória do teu nome, impactar o irmão, a irmã, e eu não precisar mais falar nada, e ele cair na real e ter que fazer alguma coisa também. O mínimo, por baixo. É Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí ele termina dizendo, cresci em número, vivendo no temor do Senhor. Em várias partes do livro de Atos, está lá o evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, e dizendo, cresci em número. A palavra de Deus crescia, ou seja, era a expansão do Evangelho e as igrejas do Senhor crescendo em toda a Judéia, Samaria e Galiléia. Como ele falou em Atos capítulo 1, o texto que a gente bem conhece do verso 8. Vocês serão minhas testemunhas quando descer quem? O Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Aí está dizendo, crescer em número. O pastor já deve ter passado por isso, nesses 20 anos, até mais um pouquinho, uma febre que foi nas nossas igrejas aqui no Brasil. Crescimento de igreja. E nos congressos de pastores, além de falar de futebol, de churrasco, era um pastor chegando para o outro. Quantos membros tem a tua igreja? Pô, nem para sentar do lado e orar. Ô pastor, fulano de tal, está precisando de oração? Nem para isso, ô cambada de... Por isso que dizem que pastor é uma raça doida. O pastor de vocês não. E os pastores auxiliares não. E riram por quê? Estou falando sério, gente. Está entendendo? Nem para orar, pastor, o senhor está aqui, está gostando da conferência? Não, vai perguntando quantos membros tem a igreja dele. Aí é uma tentação, né? Lá no seminário, na época, a gente chegava assim, quando eu me formar, eu vou para a primeira igreja.
E Batista tem esse negócio, né? Primeira igreja, né? Segunda igreja, presbiteriano e tal. Aí a gente jogava assim a conversa, a primeira igreja, então a primeira da cidade, grande. Não, a primeira que vier. Primeira que aparecer. Aí os pastores nessa vaidade. Quantos membros tem a igreja? Eu até perguntei, quantos membros veio? Caí na tentação e perguntei, estou dando mau testemunho. Na conversa com o pastor, agora, tá vendo aí como são as coisas? Eu lá na conversa íntima, para vocês verem o que é que sai na conversa de pastor. Perguntando, e vieram quantos, né? Começar o trabalho aqui com o senhor. Que a gente já vai naturalmente falando isso. A igreja cresce naturalmente. Faça a sua parte. E até mesmo a sua parte é graça de Deus. Porque se não for essa bondade de Deus, nem da cama se levanta. Nem da cama se levanta. O nosso pastor lá, pastor Marcelo, às vezes brinca com a gente. Chega, acorda no domingo, fala para a esposa dele, Alessandra. Alessandra, fala para o pastor lá que hoje eu não vou. Marcelo, você é o pastor da igreja? Brincando assim, mas por quê? Porque tem horas que o desgaste é muito grande. Há tempos atrás, eu todo cheio de si, santarrão, chegava quando eu via a história de uns pastores, conhecidos ou não, dizendo, eu vou desistir do ministério, vou vender ovo na feira, não vou ser mais pastor. Olha só, chamado por Deus. Olha só que papelão desse camarada. Aí o Espírito Santo depois chegava e dizia, ô meu camarada, quem tu é? Quem tu é, cara? Se não for o meu amor, a minha misericórdia na tua vida, tu nem faz isso, cara. Tu está falando que os outros aí estão em pecado, porque estão pensando em desistir do ministério? Aí deixa eu me abrir aqui com os irmãos. Não é coisa de agora, não. Tem um tempinho que eu estava pensando justamente isso. Estava pensando justamente isso. Aí eu pensando, eu já com quase 50 anos, deixa eu terminar minha faculdade de engenharia, vou ser engenheiro agora para valer, porque ministério não é comigo, não. Pastor, tem isso? Tem, tem. Não são só os irmãos normais que acontece esse tipo de coisa, não, com todo mundo. Mas aí aquele apóstolo Pedro, quando chegou para os outros, vamos pescar, porque Jesus não está mais com a gente mesmo, né? Ele lá nas cartas dele vem e diz, olha, o sumo pastor, o principal pastor, o que está acima de todos e de tudo, ele renova. Ele levanta, ele ergue, ele sustenta, ele fortalece, ele dá alegria. É por isso que o profeta Jeremias disse nas suas lamentações, as misericórdias do Senhor são um fato de não sermos consumidos. Elas se renovam dia após dia. Não vai nessa conversa de que você não precisa. Precisa sim. Por mais super-homem que você seja, por mais Mulher Maravilha que você seja, empoderada. Deus não quer saber disso. Deus quer te derramar graça sobre graça, misericórdia sobre graça. Aí você consegue fazer as coisas por causa desse Espírito de Deus. Aí você pode, na autoridade e humildade que Ele te dá, chegar para os outros e dizer, eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. E agora imagina a igreja toda falando isso. Imagina o impacto no bairro, na cidade. A igreja falando isso. Vivendo no temor do Senhor. Me perdoe. Outra coisa que precisa a igreja, e eu finalizo. Dentre outras, claro. Vai uma lista aí de 10 no mínimo. Mas as principais, entre palavra, oração, é temor de Deus. Se você parar para ver um texto que eu gosto muito de Provérbios,
capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor significa o quê? Aborrecer o mal. Muitas das vezes a gente faz uma roupagem do temor a Deus, né? De estar na reunião de oração, não faltar uma. De dar o dízimo, não faltar um mês. Mas o temor do Senhor está lá onde você mora. Está lá na sua família. Está lá na sua vizinhança. Onde você trabalha. Onde você estuda, aborrecendo o mal, aborrecendo aquilo que é injúria, que desagrada a Deus, que não é da vontade de Deus na sua vida, na minha vida. Uma igreja no temor de Deus é uma igreja que agrada a Deus. Uma igreja no temor de Deus é uma igreja que adora esse Deus, como fizemos aqui desde o início. E em 23 anos, isso tem acontecido, quero crer, e no nome de Jesus tem acontecido, porque está aqui a realidade. Está aqui o registro de vidas que foram transformadas, abençoadas, que passaram por aqui, estão em outros lugares, ou que já estão na glória do Senhor, não sabemos, mas que marcou, que impactou, e assim seja cada vez mais. Uma igreja caminhando em paz, mesmo em meio às lutas, sabendo que esse Deus dá vitória. Um Deus que está presente, fazendo você crescer e edificar, e crescer em número e andar no temor dele. Deus assim seja na sua vida. Pai, muito obrigado. Glórias ao teu nome. Tu és Deus Todo-Poderoso. Em 23 anos, com certeza, os irmãos e irmãs que estão aqui, Pastor Maurício, toda a liderança, tem sido impactados por esta tua graça, por este teu amor, dia após dia. Está aí a história sendo contada. Meu Deus, muitas foram as lutas, muitos os desafios, mas como eles falaram, milagres e milagres do Senhor foram presenciados aqui. Desde a compra desse terreno aqui, Deus em definitivo, antes já todos os desafios que passaram, da criança ao idoso, o Senhor tem guardado, tem sustentado, tem fortalecido, tem derramado graça. Teu Espírito tem conduzido a igreja, o teu povo aqui. Obrigado, Senhor. Assim seja cada vez mais. E mais 23 anos, tantos pela frente, a igreja celebrando, agradecendo, orando, louvando o Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.